Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim trazer um tema muito importante para você que quer ter os melhores resultados com a minha consultoria de treinos online. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é a importância que a dieta tem nos seus resultados. Eu vejo muitas pessoas que treinam muito bem, que poderiam ter um resultado muito satisfatório em termos estéticos, seja de ganho de massa muscular, ou seja de definição, de redução do percentual de gordura e, infelizmente, não conseguem chegar nesse potencial máximo muito em função da falta do descuido com a dieta. Então hoje eu vou abordar esse tema que vai fazer uma grande diferença com vocês no longo prazo para que vocês conquistem aqueles resultados que vocês tanto desejam. Então, para começar, eu vou abordar sobre a importância do tripé. E o que é o tripé? São os 3 pontos que fazem com que você tenha os melhores resultados. O tripé é composto basicamente pelo treino, que aí eu sou o responsável para criar o treino ideal para você. O segundo ponto é a alimentação, que nós vamos falar hoje. E o terceiro ponto é o sono, o descanso, a recuperação, que eu vou abordar esse tema muito em breve com vocês também. Então, para você desenvolver o seu potencial máximo em termos de resultados, você precisa ter esses 3 detalhes muito bem alinhados. Se você treina bem, se alimenta bem, mas tem um grande prejuízo com o seu descanso, com o seu sono, você também não deve chegar no seu potencial máximo. Mas normalmente, e é por isso que eu estou trazendo esse tema hoje para você, o descuido com a alimentação é o que gera os piores resultados. Na verdade, é o que faz com que você não conquiste os melhores resultados. Então, entendendo a importância desse tripé, você vai agora direcionar a sua força, a sua prioridade para esses 3 pontos e, consequentemente, começar a colher os melhores resultados. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre o que de fato é a importância da dieta nos seus resultados. Então, para começar, nós vamos falar sobre a importância da dieta na definição, ou seja, na diminuição do seu percentual de gordura. Eu vejo muitas pessoas que estão treinando a musculação muito bem, estão fazendo o cardio certo, mas não conseguem chegar naquele aspecto definido, com baixo percentual de gordura que gostaria, para ter a musculatura mais aparente, mais definida. E isso acontece porque está falho com a dieta. A definição ela é uma combinação de você ter uma boa massa muscular com ter um baixo percentual de gordura. Se você tem uma boa massa muscular, mas não tem um baixo percentual de gordura, não importa, você não vai ter esse aspecto definido. E aí, nesse caso, para quem quer ficar definida, é muito importante entender um termo chamado déficit calórico. Déficit calórico significa você ingerir menos caloria do que você consome ao longo do dia. Como assim, Thomas? Estou um pouco perdido. Então vamos supor que num dia você vai gastar 1.500 calorias, certo? Você tem que ingerir uma quantidade inferior a essas 1.500 calorias para então estar no que a gente chama de déficit calórico. Então vamos supor que diariamente você vai ingerir 1.300 calorias. Consequentemente, numa conta simples, você vai estar em déficit, Você vai estar em déficit de 200 calorias. Ou seja, você vai precisar, seu corpo vai precisar ir lá no seu estoque de gordura e pegar esse estoque de gordura e jogar no seu sangue e falar: usa essa energia que está reservada aqui no meu corpo, no seu corpo. Porque como você está ingerindo menos do que você está gastando, eu tenho essa fonte de reserva aqui que agora vai ser utilizada para suprir essas 1.500. E, consequentemente, em função desse déficit calórico, lógico, somado ao treino, etc., vai fazer com que você diminua o seu percentual de gordura. Ah, Thomas, então é só comer pouco que eu vou ter o aspecto definido? Quase isso. É só importante você tentar uma coisa. Se você estiver com esse déficit calórico e não estiver ingerindo uma boa quantidade de proteínas, por exemplo, você, ao invés de perder gordura, você, ao invés de utilizar essa gordura estocada, o seu corpo pode perder massa muscular.
E a gente não quer que você perca massa muscular, porque se você perder massa muscular, você não vai ficar com esse aspecto definido. Você pode até emagrecer, mas pode perder músculo. E aí o aspecto definido, que depende de uma boa massa muscular, não vai acontecer. Então, a importância de uma dieta equilibrada está na hora de você buscar a definição em fazer uma dieta que vai propiciar o déficit calórico, você vai consumir menos caloria do que você gasta ao longo do seu dia, mas que essa dieta te forneça os nutrientes necessários para que você não perca o músculo durante esse processo. Entendido? Beleza. Ah, Thomas, eu já tenho um percentual de gordura muito baixo, o meu objetivo agora é ganhar massa muscular. Bom, então, obviamente, o seu treino de musculação ele deve ser voltado para hipertrofia muscular e junto a esse treino de hipertrofia, a sua dieta também deve estar direcionada para o ganho de massa muscular. Por quê? Se você tiver em déficit calórico, que é o objetivo para quem quer emagrecer ou definir, você não vai ter o melhor aporte de nutrientes que vai fazer com que você ganhe essa massa muscular desejada. Então, nessa situação, para quem quer uma massa muscular bem desenvolvida, desenvolver hipertrofia muscular, além de ter o treino ajustado para esse objetivo, você também deve ter uma dieta no qual você proporciona mais alimento para o seu corpo. Ou você vai entrar numa manutenção com ótimo aporte proteico ou até mesmo um superávit calórico, que é o oposto disso aqui. Então, de novo, nesse exemplo, se você consome 1.500 calorias, se você gasta 1.500 calorias no seu dia, quando você quer massa muscular, talvez seja interessante você entrar em superávit calórico. Ou seja, você vai consumir, por exemplo, 1.700 calorias. Ou seja, quando você faz essa conta, você vai perceber que agora você vai ter 200 calorias a mais no seu dia. E esse aporte calórico maior tende a te ajudar na construção da massa muscular. Ah, Thomas, então quer dizer que eu posso comer o que eu quiser à vontade, porque assim vai me ajudar a ganhar massa muscular? Muito cuidado nessa hora. Um erro muito grande das pessoas, ao fazer uma dieta com superávit calórico para ganhar massa muscular, é o seguinte, eles começam a comer qualquer coisa, começam a comer muito, e ao invés de ajudar no ganho de massa muscular, o que acontece? Aumenta o estoque do tecido adiposo, aumenta o estoque de gordura. Então, ao invés de ir para uma coisa positiva, vai para uma coisa negativa. E é por isso que o papel do nutricionista é tão importante. Para ele ver se faz sentido entrar numa dieta de superávit calórico ou somente uma dieta de manutenção, onde você vai consumir a mesma quantidade de calorias que você gasta, já é o suficiente para te ajudar na hipertrofia. Mas se ele definir que o caminho ideal é o superávit calórico, aí ele vai montar uma dieta no qual vai te dar um aporte muito grande de calorias, mas vai ser uma alimentação muito limpa, para que te ajude a ganhar massa muscular, mas estocando o mínimo de gordura possível. Percebe que tanto para definição quanto para massa muscular, você pode ter efeitos colaterais negativos? Se você fizer uma dieta no qual você restringe, entra em déficit calórico, mas não faz com uma boa proporção de alimentos e de macronutrientes, você pode perder músculo ao invés de gordura. E também, quando você objetiva o ganho de massa muscular, se você não tem uma dieta muito limpa, muito bem feita, você ao invés de ganhar músculo, você pode ganhar gordura. Por isso, é fundamental o papel do nutricionista nesse processo, para que ele selecione os melhores alimentos, a melhor dieta, para você aí sim conseguir os objetivos que você deseja. Entendido? E agora, a gente entra num outro ponto que é muito importante, né? A relação entre o esforço, o quanto que você se dedica para chegar no resultado que você deseja.
Eu vejo muitas pessoas falando na internet, buscando um equilíbrio. Ah, vou fazer 60% do tempo de dieta, 40% vou ficar com refeições livres. Ou vou fazer 80% de dieta e vou ficar 20% com refeições livres. É muito importante vocês entenderem que o seu resultado ele é dependente do seu esforço, tá? Exceto pessoas muito sortudas que têm uma genética maravilhosa, isso aqui é a realidade para a maioria esmagadora das pessoas. Então, se você quer um resultado muito especial, que é um nível de definição muito grande com baixo percentual de gordura, ou se você quer ganhar uma hipertrofia muscular muito significativa, o seu esforço precisa ser condizente, precisa ser proporcional a esse resultado que você deseja. Isso aqui, para mim, é um grande diferencial e um grande fator de frustração para muitos alunos. Por quê? A maioria acha que fazendo uma dieta 60% do tempo, 70% do tempo, vai conseguir resultados maravilhosos. Gente, infelizmente vocês não vão. Tá? Eu preciso que vocês se dediquem aí 85, 90% das refeições em dieta e tendo cuidado com as refeições livres para que vocês conquistem os resultados que vocês almejam. Muitas vezes o resultado que você deseja é muito acima do que o esforço que você aplica para com sua dieta. Então o resultado não acontece, aí vem a frustração e entra num espiral negativo. Então, a partir de agora, é muito importante você se conscientizar, colocar os pés no chão e entender que se você quer um resultado realmente significativo, o seu esforço com a sua alimentação precisa ser impecável. Você precisa estar com a alimentação muito bem calculada, muito limpa, porque dessa forma, aí sim, com o passar do tempo e os treinos bem feitos, tudo isso somado, os seus resultados serão condizentes com a sua expectativa. Entendeu? E agora a gente vai entrar em dicas práticas. Vou trazer alguns exemplos para você, tá? E aí eu vou usar como primeiro exemplo a minha esposa. Se eu falar qualquer coisa de errado aqui, ela vai brigar comigo, então eu vou trazer logo ela para a cena. Toda vez a gente morava separado antes de casar e eu não acompanhava as refeições dela. E ela me dizia que comia muito bem, fazendo um bom equilíbrio dos macronutrientes, que são proteína, gordura e carboidrato. Agora que a gente passou a morar junto, né, que estamos casados, eu pude perceber que apesar de ela achar que ela comia bem, né, tinha um bom equilíbrio dos macronutrientes, isso não era bem verdade. Por exemplo, o café da manhã dela não tinha nenhum aporte proteico. Ela não comia nenhuma fonte de proteína. Era um café da manhã basicamente de carboidratos e gorduras. E isso sucedia para lanche da manhã, lanche da tarde e jantar. Ou seja, a única alimentação que ela tinha algum aporte de proteína era no almoço. E mesmo assim, não era numa quantidade suficiente. Então, conversando com ela, explicando com calma, eu pude mostrar a importância da proteína, tanto no processo de definição e emagrecimento para ela não perder massa muscular, e depois, quando ela objetivou ganhar um pouco de hipertrofia, para que, com um bom aporte proteico, ela conseguisse chegar no objetivo. E nisso a gente inseriu, né, junto com a nutricionista dela, alguns alimentos que pudessem prover um maior aporte proteico ao longo do dia. Né? Como exemplos para você, ela inseriu um ovo no café da manhã e ela passou também, no meio da tarde, a tomar como se fosse um shake de whey protein, que já trouxe, com essas duas inserções, um aporte proteico mais do que o dobro em relação ao que ela tinha anteriormente. E isso modificou muito para positivamente tanto a dieta dela quanto, consequentemente, os resultados. Tá? E outra coisa, outra dica prática, é a importância da água, né, nos seus resultados. O nosso músculo ele é composto por cerca de 70% de água. E eu vejo muitas pessoas hoje em dia com baixa ingestão de água. Consequentemente, o seu corpo está
permanentemente desidratado. Lógico que eu estou exagerando aqui a título de vocês entenderem, né? Mas a gente precisa proporcionar para o nosso corpo, tanto para a qualidade de vida e saúde, quanto para seu desenvolvimento muscular, uma boa capacidade, uma boa ingestão de água, tá? E um terceiro ponto, né, de dica prática é cuidado com os alimentos fit, né? Eu vejo muitas pessoas entrando em ondas de redes sociais trocando alimento X por alimento Y, né? A gente tem o famoso caso da manteiga de amendoim, né? A peanut butter. E o que ela significa? O que ela trouxe? É um alimento extremamente calórico. E muitas pessoas estavam trocando, por exemplo, um requeijão light na hora de passar no pão pela manteiga de amendoim. E isso estava fazendo com que um lanche, que às vezes ia ter uma caloria de 100, um valor calórico de 100 calorias, né, somando o pão de forma mais o requeijão, para um lanche de 350 calorias. Porque passava a pasta de amendoim ali à vontade e quando ia observar de fato, a ingestão calórica tinha sido muito aumentada em função de um produto mais fitness, tá? E isso acontece com várias coisas, né? A troca, por exemplo, de um pãozinho por uma tapioca, vários desses produtos que a gente tem hoje em dia no mercado. Então, quando você quiser utilizar algum desses produtos, eu recomendo muito você conversar com seu nutricionista para ver se realmente vale a pena e se precisa fazer algum ajuste na caloria. Porque como vocês viram aqui, a quantidade calórica ela é fundamental para você ter os resultados. E muitas das vezes esses produtos fitness, eles têm muito mais caloria do que vocês imaginam. E para finalizar, lembrei de dois detalhes importantes. Eu particularmente gosto de ter refeição livre, né? Me faz bem ter uma ou duas refeições livres na semana. Cada pessoa vai entender a quantidade ideal entre o que gosta e o resultado que quer ter, né? Então eu acho importante vocês terem esse momento para também não ficar num mundo fechado, 100% de dieta e depois desenvolver alguma compulsão, alguma coisa nesse sentido. Então é importante você expor para sua nutricionista se você gosta de algum alimento fora da dieta e quando comer, qual o melhor momento, quantas vezes na semana você pode comer, porque uma boa nutricionista vai te ajudar a inserir essas refeições na sua dieta. E o segundo ponto também converse com ela sobre a importância de alimentos que são ricos em fibras, que vão te dar mais saciedade, principalmente se você estiver buscando emagrecimento e definição. Quando você, por exemplo, come uma salada antes do almoço, isso faz com que você consiga comer a quantidade do almoço que está proposto na sua dieta e não sentir fome. Então, a quantidade de fibra que você come é fundamental, principalmente para quem está em processo de emagrecimento e definição. Combinado? Então, espero que vocês tenham entendido agora a importância que eu dou para você fazer uma boa dieta, o quanto que isso interfere nos seus resultados, tá? A importância do déficit calórico para quem está buscando emagrecimento e definição, a importância de um bom aporte de calorias e principalmente de proteína para quem está buscando a construção da massa muscular, a importância de você ter um esforço condizente com o resultado que você deseja para não ficar frustrado e que essas dicas práticas tenham sido significativas para você, né? Lembrando sobre você ter uma nutricionista que te direcione os macronutrientes, você ter uma boa ingestão de água, você conversar com a sua nutricionista sobre refeições livres, porque isso pode fazer parte da sua dieta, você ingerir fibras para que te ajude no processo de emagrecimento e definição, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e levem essas dicas para o seu dia a dia, porque isso vai fazer muita diferença nos seus resultados. Eu tenho certeza que tanto você quanto eu vamos ficar muito mais satisfeitos, tá bom? Então conto com sua dedicação nas dietas.